Ouça a Palavra de Deus com o Bispo Paulo Lockman. Acompanhe-me na leitura do Evangelho de João, capítulo 1, verso 19 a 31, que diz assim: Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não, não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta a que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então disse o profeta Isaías: Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então por que tu batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Esta passagem ela é muito propícia para a nossa reflexão depois de Natal, início do ano, e que aponta ao ministério que Jesus haveria de assumir. Momentos antes se evidencia o ministério de João Batista. Algumas coisas que sempre me chamaram a atenção e me têm provocado a reflexão são as perguntas. São várias perguntas, não vou ter tempo de discorrer sobre todas elas, mas são perguntas que trazem à memória momentos da nossa própria vida. Ou seja, o tema da identidade. A pergunta que as autoridades judaicas, sacerdotes, levitas, fariseus, aliás, uma associação muito estranha, porque sacerdotes e levitas ministravam no templo, faziam parte de um grupo em Israel chamado saduceus, e por outro lado os fariseus que praticamente governavam religiosamente nas províncias, nas sinagogas, e tinham, como sabemos, algumas discordâncias doutrinárias e até mesmo um perfil socioeconômico diferenciado. Dessas duas fontes surge uma pergunta dirigida a João Batista: Quem és tu? Nós gostamos de pensar de nós mesmos mais do que convém. Nós todos gostamos de reconhecimento. Quem aqui, quando tem a oportunidade de dirigir um programa na igreja ou na sua empresa, adquire uma posição assim de relevância, de coordenar um setor, dirigir um setor, ou quando alguém se dirige a você depois de você ter cumprido uma tarefa e diz: Poxa vida, você se desempenhou muito bem. Na mesma hora vem ao nosso coração aquela reflexão: finalmente estão reconhecendo o meu valor. Nós precisamos de reconhecimento para fortalecer aquilo que nós entendemos que seja a nossa identidade. Ou seja, quem és tu é uma pergunta que pede afirmação. João Batista não fez isso. Quando perguntaram para ele, a pergunta é muito clara. Se essa pergunta tinha por intenção, diante
da convergência de pessoas para João Batista, porque pregava na unção do Espírito Santo, muita gente ia se batizando para atender a nova dispensação de Deus através do seu profeta, e que na perspectiva de muitos havia expectativa diante da dominação estrangeira que fosse um líder como um ungido, como um Messias, que haveria de liderar Israel. Ou seja, ele estava num patamar de profeta, vestido de maneira muito simples, se alimentava de mel silvestre, gafanhotos, e vestido tão somente com pele de camelo, e Deus estava sobre ele. E agora chega ele, sacerdotes, com filactérios, com roupas finas, como quem diz assim, esse sujeito é perigoso. O pessoal já não estava indo com a mesma frequência ao templo, na sinagoga. A conversa era o profeta que estava no deserto, o profeta que estava no Jordão, João Batista. Ele diz, nós precisamos confrontar esse sujeito. E, de maneira muito diplomática, perguntaram, quem és tu? É a pergunta, né, que pede afirmação da identidade. Quando alguém pergunta quem és tu, no Brasil temos aquela frase famosa, né, quando as pessoas são confrontadas, você sabe com quem está falando? Como quem diz assim, olha, preste atenção, você está falando com uma pessoa importante, né? É um jargão usado por muitos. Para quê? Criar um clima para anunciar a sua identidade, anunciar que é alguma coisa, né? E João Batista percebeu a armadilha. Essas situações na nossa vida em que nós somos confrontados, somos chamados, ou nos humilhamos e demonstramos ser servos, ou procuramos ser mais do que somos, foi apresentada a João Batista. Qual foi a opção de João Batista? Ele disse, eu não sou Cristo. Porque era essa a pergunta, a natureza da pergunta, que ele se apresentasse como Cristo. Ele disse, eu não sou Cristo. Quem és tu, pois? Havia a tese que, como nós sabemos, Elias foi elevado aos céus numa carruagem de fogo, e que Elias haveria de voltar preparando o tempo do Messias, né? És tu Elias? És tu um dos profetas que ressuscitou, que veio até nós? E João Batista disse, eu não sou o profeta, eu sou tão somente a voz do que clama no deserto. Era assim um profeta, mas não um profeta nos termos que eles haviam desenvolvido na sua doutrina. Um grande profeta como Moisés, como Elias, que haveria de preparar o caminho do Messias. Eu sou a voz do que clama no deserto. Quando nós dizemos que nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém, é para que nós, como João Batista, descubramos qual é o papel que Deus tem para a nossa vida. O que Deus deseja fazer com a nossa vida. E é exatamente nessa dimensão que João Batista se coloca. Então, por que você batizas? Porque o batismo era um sinal de um novo tempo, um sinal de purificação, de preparação do povo. Por que batizas? Se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Diz então João Batista, com muita clareza, eu batizo com água. E mais à frente ele vai dizer, mas após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, enunciando já o Pentecostes que o Messias Jesus haveria de trazer. E ele faz a declaração que nos dá uma ideia do ministério dele. Num tempo em que muitos querem se elevar, muitos querem as luzes do palco, João Batista vai dizer depois, quando os discípulos dele apresentam um questionamento pelo fato de Jesus agora, os discípulos de Jesus estarem batizando, ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Trata-se de uma atitude mais do que humilde, trata-se de uma atitude de alguém cujo coração está sintonizado com Deus, cujo coração está sintonizado com o Espírito Santo e entendendo de Deus o seu propósito. João Batista aí, então, nessa unção, ele declara a grande obra do Evangelho, a grande obra do Messias. Ele diz assim,
No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a obra que João Batista estava preparando. Era a obra e o ministério que Jesus havia de realizar. Sabe o que te embaraça? Sabe o que te traz tristeza ao coração? É o pecado. O pecado na sua vida, o pecado na minha vida, tira a nossa alegria. O pecado na nossa vida tira o foco de voltarmos para Deus, o foco de realizarmos os propósitos de Deus na nossa vida. Por isso, a obra que Jesus veio realizar. Ninguém mais pode fazer isso. Nem Buda, nem Maomé, nem qualquer outro tipo de entidade. Só há um Salvador, só há um caminho, Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz pelos teus e os meus pecados, os nossos erros, os nossos sentimentos ruins, que impedem nós nos desenvolvermos como Deus deseja, só pode ser aniquilados, só pode ser minimizados e até desaparecer da nossa vida quando nós permitimos que o Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, purifique a nossa vida como fruto da nossa entrega a Ele. Esta manhã é uma oportunidade de você afirmar uma nova identidade, uma identidade onde você esteja junto à cruz do Calvário, você esteja aos pés de Jesus, iniciando uma vida com Ele, desfrutando da bênção que Ele dá, desfrutando da paz que Ele dá, desfrutando da graça, de ver Deus em Cristo suprir cada uma das tuas necessidades, porque você tem uma nova identidade. Você é um filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Deus vivo, Senhor do céu e da terra. Estamos iniciando um novo ano. Queremos te dizer que queremos que a nossa vida esteja escondida em Jesus. Queremos que a nossa vida esteja ao pé da cruz. Queremos levar a nossa vida em submissão a Ti, Senhor. Que possamos aprender com a humildade de João Batista, que acima de tudo, Tu enxergas o nosso coração. Tu sabes dos nossos pecados. E Tu vieste para nos purificar dos pecados e nos dar a vida eterna, nos dar uma vida com Deus. E é isso que precisamos, e é isso que queremos. Pai, sei que Tu estás falando o coração de diversas pessoas que nos assistem. Constrange, Senhor, a deixarem o pecado, a deixarem uma vida de afirmação pessoal no meio de tanto sofrimento e tanta luta. Há muitas pessoas insatisfeitas com a vida que têm levado. Por isso, Senhor, nesta hora, que eles possam dobrar seus joelhos ou inclinar sua cabeça e dizer: Jesus, recebe a minha vida. Jesus, dá uma nova direção à minha vida, porque Tu és o Senhor dos céus e da terra. Tu és o Salvador do mundo, mas Tu és o meu Salvador. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.